Olá, tudo bem? Tem alguém aí? Live essa marcada para as 20 horas. Vamos falar de uma live em especial às mulheres, de mulher para mulher, com temas bem pertinentes à atualidade, tema esses relevantes para as mulheres. Olá, Raimundo, seja bem-vindo. Leandro. Gente, faz favor pra mim, a minha live tá para público? Vê pra mim, por gentileza, porque ontem eu fui fazer sobre prevenção ao suicídio, só que a live tava fechada, aí os outros Facebooks não conseguiram visualizar. Vê pra mim, por favor, se a live está para público, por gentileza. Alguém consegue ver pra mim? Só pra poder me dar um toque, se a live tá para público. Dá um tempinho aqui para o pessoal poder estar chegando. Tem o pessoal dos outros Facebooks também que estão chegando para poder agregar conosco. Essas pessoas não acusam aqui um número, porque tem Instagram, tem Facebook, tem tudo aqui junto. Hoje a gente vai estar falando de um tema bem pertinente, de mulher para mulher, assuntos da atualidade, que diz respeito e interesse às mulheres em especial, mas os homens também, né? Até para os homens poderem entender as mulheres, né? Tem irmãs, tem mãe, tem primas, né? Se relacionam com as mulheres. Então é bom também que os homens fiquem até o final para poder ver de fato o que vai acontecer. É bem legal, olha, porque a gente vai estar dizendo a respeito de, eu fiz uma pauta como sempre, né? Em respeito a quem tá do outro lado, né? Peraí, deixa eu só ajustar aqui. Em respeito para quem tá aí do outro lado e para eu poder também me organizar, não me perder, né? Porque o assunto é tão vasto que se eu não fizer uma lauda para poder me organizar, uma pauta, eu vou me perder. Então essa lauda, essa live em especial de mulher para mulher vai estar taxando os seguintes assuntos, tá? Se tem algo que os homens invejam as mulheres e o que seria, e se tem alguma coisa, né? Vamos estar falando a diferença entre liberdade e libertinagem, movimento feminista. Vamos estar falando também, as mulheres estão confundindo o movimento político feminismo, tá certo, com liberdade. Autoconhecimento, o que é, porque esse autoconhecimento, toda live eu bato na tecla, porque eu acredito que tudo parte do autoconhecimento. Uma vez que nós nos entendemos, nos conhecemos, nos amadurecemos, tudo à nossa volta fica bem melhor, né? Vamos estar falando também noção de valor, relação de valor, relações amorosas nascem do nada? É uma pergunta, né? Vamos entender essa relação amorosa como que se dá. E uma vez também a lei da atração. Vamos estar falando também da lei da atração. Por que da lei da atração? Né? Porque a lei da atração ela não só nos remete aos campos da relação amorosa, mas também profissional, pessoal, né? E eu vou estar explicando sobre isso. Deixa eu só escrever aqui uma coisa. Aos demais que estão aí dos outros Facebooks também sejam bem-vindos. Vou estar falando também da magia, o que as mulheres têm, né, na cabeça que quer idealizar o casamento dos sonhos, qual é essa relação que a psicologia faz da magia em relação a uma mulher imatura, tá certo? Gravidez precoce versus gravidez segura. Quem vai cuidar de você na velhice, mulher? Será que você está pensando na sua velhice? Será que você tem plantado, né, para sua velhice? Vamos estar falando também em relação de aborto, não no sentido de incentivar, tá, gente? Para deixar bem claro. Mas no sentido de, você já se cometeu um aborto, já aconteceu um aborto, como constelar isso, como melhorar isso no seu dia a dia, né, para você ter uma vida saudável a dois, com seu companheiro, em relação aos seus filhos também, como constelar isso, tá certo? Se o marido também tem uma ex-esposa, como constelar isso, como reconhecer isso, nas relações também, tá certo? Para você ter uma vida feliz. Direitos também da mulher, que eu vou estar falando aqui só os pontuais mesmos, né, o que fala em menção à nossa live, os mais pertinentes, os mais importantes, não desmerecendo o restante, mas só pra gente não se prolongar demais, tá? O feminicídio, que essa relação tem com a sociedade, padrão e misoginia também vou estar trazendo mais ou menos, e o psicopata do coração e o estelionatário, né? Que é muito importante a gente estar falando sobre estelionatário. Então, vou começar aqui. Bom, eu quero começar com vocês através de uma pesquisa, tá? Que foi feita. E nessa pesquisa, perguntava-se a seguinte pergunta para os homens. Tem alguma coisa que vocês invejam nas mulheres? Invejar
Invejar. Invejar é você dizer ao outro que o outro não é merecedor daquilo porque você quer aquilo pra você, né? Então foi feita essa pergunta para os homens. Vocês invejam alguma coisa nas mulheres? E eles responderam, nada, tá? Foram feitas diversas pesquisas com diversas pessoas de diversas classes, porque é assim que é feita a pesquisa, né? Em diversas classes, diversos homens, diversos contextos, e nenhum deles responderam se invejam as mulheres em algumas coisas, tá? E ao contrário, as mulheres foram perguntadas às mulheres se elas invejam os homens em algumas coisas e elas disseram, tá? O que entrou em evidência é a liberdade, tá? Liberdade é essa que a gente que é invejada pelas mulheres, a gente vai estar entrando aqui dentro do movimento político feminismo, tá? O que acontece? As mulheres, elas estão tão loucas para poder ter o mesmo direito, a mesma liberdade que os homens, que é isso que a pesquisa apontou que elas invejam nos homens, que elas estão se perdendo. E é um dos objetivos que eu me propus a fazer essa live, porque tem várias perguntas no Message e no WhatsApp, como lidar em relações amorosas, como lidar com pessoas difíceis, né? Diversos assuntos. Em relação também à liberdade, em relação à gravidez precoce, gravidez sem segurança, né? Então, essa liberdade que os homens têm, as mulheres invejam, né? Por querer tão almejada liberdade. E a liberdade, a gente não pode estar confundindo aí, o mulherado que está de plantão, com libertinagem. A liberdade consiste em quê, gente? Se mover, né? Fazer o que está na cabeça, se achar na liberdade mesmo, né? De se explanar, de se dizer, de se locomover, fazer o que bem entender, ou seja, sentimento de liberdade. Já a libertinagem é a mentalidade oposta, ou seja, posso fazer tudo, mas esse posso fazer tudo também tem o quê? As consequências, tá? E por que eu falo disso? Porque essa live é tão pertinente porque nós mulheres procuramos tanto essa liberdade naquilo que nós invejamos nos homens que nós nos perdemos dentro desse próprio movimento feminismo, né? Um movimento, na verdade, político, tá? Que as mulheres estão confundindo esse movimento político. Ele luta pela libertação da mulher, né? Mas no que tange ao que? É mostrar os seios? É eu manifestar de qualquer forma? Não, essa liberdade da mulher seria o quê? Em certas vertentes, tá? E eu trouxe aqui pra vocês quais são uma das vertentes do movimento feminismo, tá? Que é um movimento político. Ele traz aqui uma das suas vertentes. É o feminismo radical, que procura desvendar, examinar a raiz da opressão global, ou seja, procura desvendar de geração a geração aquilo que as mulheres passaram, né, a imposição da mídia. Tem também o feminismo aqui com sua vertente também liberal, que deseja liberdade para as mulheres, liberdade de expressão. Tem o feminismo aqui também interseccional, que eu nem sabia que existia também, que procura desvendar mulheres em diversos gêneros e etnias, estuda mesmo as mulheres de outros países, como se comporta, a cultura, né, apresenta aí no movimento político, feminismo, dentro dessa vertente, tá? A vertente feminismo negro também quer dizer sobre gênero, relações sociais, mulheres, raça e classe. Tem o feminismo também marxista também, que é a luta à emancipação da mulher trabalhadora, libertação financeira da mulher. Dentre essas vertentes dentro do feminismo, e tem N outras que eu não vou me prolongar aqui, mas só para dar uma ideia, né, de que nós mulheres às vezes estamos na luta pela liberdade e nos perdemos, né? Achamos que a relação desse movimento político, que na verdade vem trazer essa libertação das mulheres, tem relação a se colocar no mundo de qualquer jeito, né? A se portar de qualquer jeito, a se falar de qualquer jeito. Só que eu vim através dessa live dizer pra vocês que tudo aquilo que vocês fazem tem consequência, né? A vida é como se fosse um neurônio espelho, que nós chamamos, né? Tudo que você faz, você reflete. Ou seja, não adianta você se colocar no mundo de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, que as consequências são tudo em cima disso. Não adianta você estar num ambiente, né, num bar de qualquer jeito, acompanhado de qualquer pessoa. Quem passar por lá vai te julgar pelo ambiente. Mas, Michele, está sendo muito estereotipado, não é isso? Mas a gente tem que ter sabedoria naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala, né? Onde a gente se posiciona, é como se fosse mesmo uma peça de xadrez, né? A gente tem que saber jogar com a vida, assim mesmo também com as relações, né, que nós temos na nossa vida, relação essa amorosa, relação social, relação familiar, tudo a gente tem um mecanismo, tem um coquetismo, a gente tem a forma de se posicionar, uma forma saudável para que a gente dê bons frutos.
né? Então essas mulheres que se valem de forma, né, assim, de forma errada desse movimento político feminismo, elas se colocam numa forma, né, inadequada, querendo se achegar à mesma posição de homens. Só que a gente tem que entender que a mulher, eu não sou, gente, taxativa, tá? Mas eu penso assim, a mulher tem o seu lugar e o homem tem o seu lugar também na sociedade, né? Não traçando um viés machista, mas se a gente ficar muito nesse ramo da liberdade e se perdendo, né? A gente se perde também juntamente com esse movimento. Porque se é uma pessoa que não auto se percebe, não se conhece, não tem os conhecimentos das suas emoções, lembra que eu sempre falo das emoções, que são por diversas emoções, por volta de 27 emoções que nós temos que trabalhar. Então, uma vez não trabalhado, se a gente for atrás de movimento e a gente não saber das nossas obrigações enquanto mulheres, enquanto homens, né? Nesse papel que, na verdade, nessa engrenagem se encaixa, a gente acaba se perdendo. Então, por isso que eu trouxe essa live, tá? Como se diz, no objetivo das mulheres não se perderem, tá? As mulheres estão confundindo lutar com expor, né? Esse movimento feminismo, que é um movimento político, é mais de libertação das opressões, a forma com que a mídia impõe, né, os seus padrões, para romper mesmo com a sociedade. Mas as mulheres estão confundindo essa forma de lutar com expor, né? Uma vez eu estava vendo um status de uma pessoa, porque eu não gosto de comentar o nome da pessoa, até porque não convém e não é ético, né? E a pessoa ali filmava o peito dela e filmava o filho do lado. E aí toda hora ela ia no filho, ia no peito e se expunha o tempo todo. E quer dizer, ela quer na cabeça dela liberdade, né? Igualdade dos homens, aquela coisa toda. Mas ao mesmo tempo ela está se desvalorizando. Então a gente tem que andar sempre ali atrelado ao quê? Ao propósito, ao objetivo, mas também ao bom senso. Será que isso está dentro do bom senso? Será que isso é adequado? Ou seja, a mensagem que ela passou ali, que ela estava disponível para sexo, né? Que é essa ligação que nós fazemos, e que ao mesmo tempo ela expunha ali também o filho dela, ou seja, ela mostra que quem fizer, quem associar, ter uma relação amorosa com ela, vai ter tanto liberdade com ela quanto com o filho dela, porque ela expôs ela, né? Com os peitos quase pulando para fora, e o filho dela. Então é aquilo que eu costumo dizer, que informação, né? Como que fala? Informação é controle. Então, tudo que você expõe, tudo que você fala, tudo pesa. Então, a gente tem que ter mesmo discernimento, ter postura, né? Porque as pessoas estão observando a gente acha que não, mas as pessoas observam, né? Eu tenho N motivos para dizer isso, porque às vezes eu acho que eu passei batido, desapercebido, mas a pessoa fala, ó, isso aí foi bacana. Ou, ó, eu vi isso. Eu falei, ai, Jesus, tem que tomar mais cuidado. Porque onde eu menos acho, a pessoa tá observando a gente. E as pessoas, de fato, observam a gente, né? Trouxe aqui também a comparação de autoconhecimento no que tange ao quê? A mulher quer ser tanto dona de si, né, que ela perde ali os propósitos. Quais são os propósitos? Eu não, que nem, por exemplo, de vez em quando eu coloco aí, né, panela terapia, porque eu acho bacana a mulher saber cozinhar. Ah, Michele, você é meio Amélia? Não, mas eu gosto de limpar a casa, eu gosto de cozinhar, acho altamente saudável. Mas aquelas pessoas que não sabem cozinhar, gente, vocês vão de concordar comigo, né? Se a pessoa tiver que morar sozinha, o que vai acontecer? A pessoa perde aquela tal liberdade que a pessoa gostaria de ter, aquela certa autonomia que a pessoa queria ter, aquela certa independência, em decorrência disso. Porque às vezes a gente foge tanto, né? A gente quer ser tão assim, igual aos homens em algumas coisas, né? Que a gente foge uma falsa liberdade, que a gente acaba perdendo o discernimento das coisas, né? E a mulher acaba não sabendo cozinhar, não sabendo limpar uma casa, o que é o básico. Então, assim, a live veio mais para poder dar discernimento mesmo, da gente poder não confundir liberdade com libertinagem, né? A gente saber até qual ponto a gente tem que requerer os nossos direitos, né? Até qual ponto isso é saudável, até qual ponto isso é correspondente, está dentro do bom senso, né? Eu não acho legal você chegar numa casa onde tem várias mulheres,
né? E ser uma casa suja, onde as mulheres não fazem comida. Ou seja, não é só o fato de você fazer comida e você ser uma Amélia, não é isso. Há coisas e coisas. Há coisas quando você vai servir uma refeição, a forma com que vão te tratar, a forma com que aquilo é visto. Agora, você fazer uma comida, limpar uma casa, isso é sinônimo de independência, sim, de liberdade, de autonomia, porque você está à frente, ou seja, você se põe no sentido de ter liberdade e você não vai precisar de ninguém para tal coisa, né? Você mesmo vai ali, se locomove, né? E vai preparar a sua refeição e limpa a sua casa. Então, para a gente não confundir, né? Esse conceito de liberdade, né? E entrando de novo dentro desse movimento político feminismo, o que nós vimos aqui é que ele traz libertação de quê? Das relações sociais, daquilo que é imposto, né? E as pessoas estão confundindo, as mulheres, na verdade, estão confundindo os seus papéis, tá? Deixa eu ver aqui mais o que eu coloquei aqui também. E eu achei muito interessante a gente falar mais uma vez sobre o autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento ele é a chave, né, gente? É a chave do mundo profissional, do mundo pessoal. Não vou cansar de falar isso. Toda live é pertinente a gente estar falando disso. Pra você ver, se encaixa super bem a gente tá falando de autoconhecimento. O autoconhecimento é tudo. É a gente reconhecer as nossas emoções, nosso posicionamento no mundo, né? Saber com quem a gente está lidando, parte de tudo que dentro da gente. Porque o autoconhecimento é um processo interno, né, que depois exterioriza, né? O entendimento de si mesmo, desenvolvimento de suas emoções, isso tudo é muito importante para que a gente passe a perceber o outro e tenta, né, tá ali dentro de um traquejo mais inteligente, levando a vida de uma maneira mais saudável. Falei aqui também do falar, das vestes, das posturas também, que é muito importante a mulher se posicionar, né, no falar. Nada melhor do que uma mulher com vocabulário rebuscado, uma mulher educada, uma mulher fina, né? Às vezes, Michelle, eu não tive educação dentro da minha casa, né? Não tive, como se diz, o incentivo, não tive ninguém que pudesse me dar uns toques. Gente, vai procurar manuais de etiqueta, né? Uns vídeos legais que possam dar uma dica bacana para vocês, né? E sempre fontes seguras mesmo e fontes saudáveis, porque a gente é o produto do meio também, né? Eu tenho aquela vertente assim, porque são várias vertentes. Ou a gente é fruto do meio, por aquilo que a gente sente, percebe, passa aqui no meio, né? Ou a gente também é interacionista, que é aquela interação do biológico com o meio, e também tem aquela vertente só do biológico, daquilo que nós somos, da maturação biológica, como funcionamos por dentro. Então, eu parto sempre daquela vertente de que a gente é interacionista, né? Então, a gente saber falar, da gente poder se pontuar, buscar as boas fontes para a gente ter boas influências, né? Para a gente poder ter boas amizades, porque a própria Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, e é verdade. Se você tiver com um grupo que não seja correspondente, né, uma coisa bacana, você tende a ir atrás desse grupo, ou seja, você vai se identificar com esse grupo. Então, correr de vídeos que, na verdade, te induz a fugir um pouco do que é refinado, do que é bacana, do que é bem visto. Não porque a gente tem que viver dentro dos parâmetros da sociedade, não é isso. Mas, dentro dos parâmetros da sociedade, daquilo que a gente quer fugir, sempre tem uma linha ali do bom senso. O que seria a linha do bom senso? Um exemplo para quem é leigo mesmo assim e tá, né, um pouco desnorteado nisso que eu tô falando. Por exemplo, eu tô com essa roupa aqui, ó, tá dentro do bom senso, né? Ela tá bem fechadinha, tô fazendo uma live, eu não posso chegar aqui de biquíni, né? Estaria fora do bom senso, ou seja, o biquíni é feito e adequado para a praia. Eu estou com uma roupa adequada a fazer uma live. Então, entre buscar liberdade e informações, a gente sempre tem que usar a linha do bom senso, né? Se perguntar, será que eu tô saindo muito desse viés, né? Daquilo que é o normal, né? Não normal para um, que seja normal para o outro, mas assim, não se passar também como ridícula, né? Ser uma mulher assim, saudável, equilibrada, ponderada, passar sempre, né? Como se diz, esse ar para as pessoas, para que elas tenham uma boa percepção da gente, não de forma falsa, mas sempre procurando desenvolver, né? Então tá aí, por isso que eu falei do autoconhecimento, desenvolver por dentro, para posteriormente a gente desenvolver por fora, né?
Valor da mulher na sociedade. Eu acho muito bacana a gente falar sobre isso, porque o que acontece? Esse valor da mulher na sociedade, ela vem desde os primórdios, por exemplo. Esses dias não, assim, né? Nesse século foi descoberto uma estátua chamada estátua de Vênus de Willendorf. Chama estátua Vênus de Willendorf. Depois joga aí no Google. É uma estátua que ela foi produzida, foi feita, tá? Foi esculpida no período paleolítico, ou seja, anos, né? Séculos atrás. E dentro dessa forma de mulher não tinha-se os braços e nem mesmo a mulher via, ou seja, era uma mulher ali, né, já vista como forma inoperante, uma mulher que não tinha voz, uma mulher que não tinha braço para poder, né, mecanizar, para poder estar colocando a sua vida ativa. Era assim, já era vista a mulher, né, de uma forma inoperante. E para vocês verem que não é diferente de hoje, né? A gente busca direito, a gente luta tanto, né? A gente já conquistou tanto, mas se a gente se posicionar de qualquer forma nesse mundo, a gente é taxada, né? A gente é vista. Então, é sempre assim, sempre contribuindo pro nosso lado, né? Para num viés assim bom mesmo, da gente ter sempre um julgamento bom. Não que o julgamento das outras pessoas interfira naquilo que a gente é, mas o que eu falei? Seguindo a linha do bom senso, né? E tem também, dentro do valor aqui da mulher, pra gente levar em consideração também, a mídia, né? A mídia sempre impõe o quê? Um padrão de mulher que sempre tá mostrando seus lados mais vantajosos, né? No que tange a corpo, a fisiologia, o físico da mulher. Que é sempre filmando ali o bumbum da mulher, o seio da mulher avantajado, né? Fazendo essa menção de que a mulher só serve mesmo para atos sexuais, né? É uma mulher não pensante, né? Essa é a imposição da mídia. Gente, tá acusando poucas pessoas aqui, mas tem várias pessoas de vários Facebooks, tá? Eu acho que hoje eu acertei, acho que eu coloquei aberto para públicos. Tem um Instagram também. E tem também o valor da sociedade também atrelado à misoginia. Então, remetendo-se à estátua de Willendorf, feita desde o período paleolítico, que nós vimos que já vem todo o preconceito desde, né, os primórdios, né, como a mulher já era vista. A mídia, por sua vez, ao invés de ajudar a mulher, né, a se erguer, mostrar somente aquilo que a mulher faz de bom, aquilo que a mulher é mesmo no seu cheiro, nas suas contribuições, no seu crescimento, na maioria das vezes mostra a mulher mais na apelação assim, né, sexual. O que eu discordo também, acredito que vocês também discordem. Mas o que acontece, né? Tudo também, como se diz, é o mercado, né? É economia. O que mais gera economia no Brasil, uma das coisas é o quê? Mercados de cosméticos, né? Então, assim, é mercado da beleza. Então, a mídia tende mesmo a ressaltar isso. Bumbum, seio, cabelo, estética. Então, a gente, na nossa formação mesmo, na nossa percepção, no nosso desenvolvimento, do autoconhecimento de percepção, a gente tem que se desenvolver não só como mulher, mas como pessoa, né? Para que a gente venha perceber esses valores sociais, né, impostos, para que a gente quebre mesmo, que a gente faça uma ruptura, né? Que a gente venha crescer e saiba discernir o que é certo, o que não é certo, o que é saudável, né? Dentro daquela linha que nós mencionamos aqui, do bom senso. Né? E essa relação de misoginia também seria o quê? Seriam aqueles homens, né, que têm aversão a mulheres. Que seria isso? É aqueles homens que já crescem mesmo naquele sistema de família, né, que os pais já são machistas, falam mal de mulheres, né? Às vezes sofreu também com a mãe dentro de casa, ouviu a mãe traindo o pai, ou o pai maltratando a mãe. Então são percepções que na verdade são cíclicas, que passam de geração a geração, né? E essa misoginia também faz parte desse contexto de valor da mulher na sociedade. Então, nós falamos aqui, né, da arte, que contribui muito no conceito de valor da mulher. Nós citamos aqui, dentre elas, a estátua de Willendorf. Falamos da mídia e o conceito de misoginia, né? Legal. Noção de valor. Essa noção de valor que nós mulheres temos que entender seria o seguinte: as pessoas só vão entender que a gente tem valor de fato na forma que a gente se posiciona, na forma que a gente fala, na forma, né, que a gente se veste, se a gente segue a linha do bom senso, se a gente passa aromas saudáveis, né, no sentido de quê? De ser uma pessoa agradável, não ser uma mulher barraqueira, né? Porque mulher barraqueira também tem um diferencial também, de ser uma mulher altamente policial,
politizada, uma mulher articulada, inteligente, tendo discernimento e conhecimento dos seus direitos, saber reconhecer, saber ir atrás dos seus, né, ideais e direitos, é diferente de uma mulher que arruma confusão por tudo, né? Uma mulher repelente, que nós chamamos, né? Ter cuidado com isso. Mas como nós falamos da noção de valor, a noção de valor também está ligada a tudo isso, né? A percepção, a forma com que eu falo, como me posiciono, mas também a noção de valor de mulher também está naquilo que eu falo para as pessoas. Porque uma coisa é as pessoas me analisarem por eu ser agitada, e eu, Michelle Lemos, sou agitada. Porque eu fico, né, toda hora para lá e para cá, eu sou uma pessoa agitada, faço várias coisas ao mesmo tempo, então as pessoas me taxam como uma pessoa agitada. Mas até aquele valor, né, aquela coisa... Tudo tá ligado à forma com que você fala e o que você fala sobre você, né? Então, sempre se posicionando de uma maneira mais saudável para que as pessoas te reconheçam. Tem uma certa história que diz o seguinte, uma ilustração, que tinha uma loja em artigos assim, lindíssimos, só que essa loja não vendia nada. Aí, o que aconteceu? É só para ilustrar mesmo a ideia de valor, tá, gente? Pra gente poder saber mais ou menos onde que o campo da psicologia trabalha no valor. E essa loja não vendia nada. Aí a dona dessa loja disse para sua empregada, olha, eu vou viajar, você vende tudo, e na verdade ela deixou um bilhete, você vende tudo pela metade do preço, porque já que não está vendendo nada, ela pediu para vender pela metade do preço, porque já que não está vendendo nada, vendendo pela metade do preço, a gente vai vender mais rápido, aí eu vendo tudo e fecho a loja. Ela deixou isso no bilhete. Aí o que aconteceu? No discorrer ali do tempo, né, do dia, a empregada na distração, né, rasgou sem querer o papel, jogou fora. Ela, ai meu Deus, tem que ler o bilhete da fulana. Aí foi ler o bilhete da fulana, só que tá todo rasgado e perdeu-se, né, aqueles pedaços na lixeira. E ela tentou articular ali aquilo que ela achou que tivesse escrito no papel, achando que a chefe tinha pedido para ela vender tudo o dobro do preço, né? Levando em consideração que a maioria dos chefes sempre esperam mais da gente, né? Só que na verdade, dentro daquele papel, estava pedindo para ela vender tudo pela metade do preço, né? Que a loja ia fechar para vender logo, para acabar. Então essa empregada, entendendo que seria pelo dobro do preço, não metade do preço, porque ela rasgou sem querer o papel, ela passou a vender tudo pelo dobro do preço. Então, o que seria essa piranha aqui, ó, linda, né, maravilhosa, que fosse, o que seria pela metade do preço para vender rápido e já estava ali estocado, ó, e ninguém percebia, ninguém queria, quando ela aumentou o preço, gente, de 2, exemplo, para R$10, as pessoas passavam e viam aqueles objetos lindos, maravilhosos, né? E pelo fato de ter aquele preço, né? Aí as pessoas viam com os outros olhos. E ela vendeu todos os produtos da loja e quando a dona chegou da loja, ficou assim, né? Ficou maravilhada porque ela vendeu todos os artigos da loja e ela pôde depois fechar a loja. Mas por quê? A empregada entendeu que deveria vender pelo dobro do preço e não pela metade. Assim é a menção do valor. Se você coloca o seu valor lá em cima, as pessoas tendem a te valorizar. Se você coloca o seu valor lá embaixo, as pessoas tendem a te desvalorizar. Então, noção de valor é vestimento, é argumento, é posicionamento, é fala. E bacana também da gente lembrar aqui que tem também um termo chamado lugar de fala. O que seria lugar de fala? Que muitos políticos falam, que doutores falam, né, que usam esse termo lugar de fala. A lugar de fala, ela está mencionada dentro da linguística, que seria o quê? Bom, se eu agora estou tendo o meu discurso, se eu agora me propus a fazer um discurso, eu tenho que levar em consideração qual é meu público, se eles entendem o que eu falo, a linguagem que eu vou usar, o local que eu vou usar, quando eu vou usar, como eu vou usar, isso é lugar de fala. Então, se dá o valor lugar de fala, é posicionamento, é postura e se dá o valor, né? Quanto mais você se dá o valor, mais a sociedade te dá o valor. Bacana esse exemplo, né? E é bem ilustrativo para a gente poder, né, tá se percebendo. Deixa eu ver aqui quem tá com a gente. Tem outros Facebook também atrelado. Bacana. Então,
Então vamos ver aqui, peraí. Vamos falar também das relações amorosas? Gente, muitas perguntas chegam no message, né, de mulheres. Michele, como que eu faço como se diz, para eu alavancar mesmo com a minha relação amorosa? Fulano faz desse jeito e eu não acho errado. E aí a gente entra em qual viés? Bom, gente, relações amorosas, elas requerem o quê? Investimento de tempo. Elas requerem o que? Construção, percepção, coquetismo, acionar o gatilho mental certo. Exemplo de um gatilho mental certo. A gente tem N gatilhos mentais. Um deles que eu vou citar, que é o mais assim, né? Que daria a ideia pra gente do que seria um gatilho mental. Gatilho mental da escassez, por exemplo, né? Não é você sempre estar, como se diz, disponível, né, para o cara. O cara mandou uma mensagem para você, né? E você imediatamente vai ali responder o comentário, né? Se ele já curtiu a sua foto, você já quer saber quem é, aí ali você já começa a imaginar quantos filhos você vai ter com o cara, se você vai casar, se você, né? A mulher é muito imaginativa, né? E a gente vai estar falando também dessa magia também, dessa imaginação também, que ela tem limite dentro da psicologia também, como que é vista essa magia também, essa imaginação, né, dentro do entendimento de uma mulher adulta. Tá? Então, retomando, as relações amorosas também requer o quê? Cuidado, crescimento, né? Você tem que se posicionar de uma maneira saudável, de uma maneira certa, para que você possa convencer. Porque, na verdade, a gente não tem que convencer ninguém a nada. Mas, gente, concorda comigo que ninguém gosta de ficar no prejuízo? Você tem que fazer de uma forma com que você, não é que convence, com que a pessoa perceba que você também é um bom investimento, né? É uma boa parceria, que você é uma boa companhia, é uma boa pessoa para se ter perto, né? Então, não é assim, Deus vai mandar para mim a pessoa certa. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos pontuando, tá, gente? Assuntos pertinentes dentro do mundo feminino. Então, retomando. Deus vai mandar pra gente, mandar pra mim um deus grego, um príncipe, e eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que ficar ali encostada esperando as coisas caírem do céu. Não é. É você se posicionar no lugar certo, lembra que eu falei? No lugar certo, vestimenta certa, né? Se você tá numa boate, querida, e você quer se divertir, é diferente de você querer ali um namorado sério. Pode acontecer de você achar um namorado sério ali dentro da boate, né? Mas o ambiente que você escolher, a forma com que você vai proceder com esse cara, é a forma com que ele vai proceder com você, né? É neurônio espelho. Ou seja, aquilo que uma pessoa faz reflete na outra, né? O que eu posso estar falando também das relações amorosas? Tá, que a relação amorosa também, ela requer também coquetismo, ou seja, você saber ali jogar com a pessoa. Não vou jogar com ele porque eu não gosto de joguinho, né? Os homens adoram o jogo. Tanto é que um exemplo disso, bem assim, né, grosseiro, é de que um homem joga videogame desde cedo. Ou seja, é um exemplo disso, né, de que ele gosta de jogo de uma forma mais ilustrativa para vocês. Então não é o fato só dele estar ali jogando, é o fato dele estar vencendo as etapas do videogame. Ou seja, isso instiga o homem, né, de passar de fase no videogame, né? Então, ou seja, as relações amorosas também requerem coquetismo, que nós falamos aqui, gatilhos mentais, o lugar de fala, postura. Isso tudo é investimento dentro de uma relação amorosa. Então, quer dizer, ela não vai cair do céu, né? Então, eu tenho a seguinte concepção. Muita gente fala, a gente tem o que merece. Eu não acredito que a gente tem o que merece, porque eu, Michele Lemos, sou esforçada. Bom, eu acho que eu mereço ser rica. E eu falo com as minhas amigas que meu sonho é ser rica. Então, assim, eu mereço ser rica. Então, a gente tem o que merece? Você tá entendendo? Então, cada um tem lá o seu valor, sabe aquilo que quer, sabe aquilo que merece. Então, eu mereço ser rica e eu vou ser rica. Não, você não tem o que você merece.
tá certo? Você, Michelle, você é convencida? Não, eu não sou, porque minha vida é da casa pro trabalho, da casa pra igreja, que seja, pra casa dos meus pais, entendeu? São ambientes saudáveis. Então, assim, cada um é que sabe que o que merece, né? E aquilo que persegue é aquilo que persiste, né? Então, a gente não pode entrar no seguinte argumento que a pessoa tem o que merece, a pessoa tem o que escolhe. Então, tudo é escolha na vida, né? Um exemplo disso, por exemplo, você... de uma forma, um exemplo de uma infantilidade psíquica, por exemplo, no que tange a escolha. Eu não tenho que fazer no ano de 2020 coisas boas, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar naquela modinha que eu entro no ano novo de vestido amarelo porque eu quero riqueza. Aí eu vou vestir vermelho porque eu quero amorosidade. Aí eu quero rosa porque eu quero paixão. Gente, pelo amor de Deus, são coisas, né, infantilizadas, né? São magias, são coisas assim que é um mundo imaginário que não vai ajudar em nada. Ou seja, o que vai ajudar são as escolhas, né? E assim é o campo das relações amorosas, né? É como você se porta, como você fala, aquilo que você veste, aquilo que você persiste, é o lugar de fala, né? O ambiente que você frequenta, né? Não ter essa infantilidade psíquica no sentido de, eu vou usar tal corpo que aí eu vou atrair certas coisas. Não, você vai atrair aquilo que você reflete, aquilo que você faz. Não tem como eu estar com meus peitos todo de fora, querendo atrair um homem que poderia valorizar uma mulher, não tem como, né? Eu vou atrair o que pra mim? Vou atrair uma pessoa que só vai querer saciar, né, os seus anseios sexuais, porque eu estou mandando uma mensagem pro homem que eu espero que ele faça isso de mim, já que eu estou, né, me expondo, entendeu onde eu quero chegar? Eu coloquei mais aqui também. Deixa eu ver. Eu achei muito legal que também, né, que eu já tinha falado, no campo da psicologia, aquilo que nós falamos sobre magia, né? Ou seja, a mulher, ela sempre olha assim o homem dos meus sonhos, aí já pensa já em casar, ter filhos, já pensa já em ser avó, já pensa no casamento, as flores do casamento. E o homem só quer só conhecer a mulher, quer explorar mesmo o campo ali das relações. Na verdade, quer testar as mulheres, porque na verdade ele tá à procura, sim, entendeu? De uma mulher madura, uma mulher que possa ser a mãe de seus filhos, assim como existem mulheres que não prestam, vamos dizer assim, né? Mulheres que estão, né, que prestam, esse não é um termo legal. Mulheres, né, que não se valorizam, assim também tem homens que não se valorizam, mas o que tem de homem bom também, gente, procurando relacionamento, não tá no gibi. Licença. Né? Então a gente também não pode generalizar e achar que todos não prestam, jogar num bojo e achar que não presta, né? Então a gente não pode, como se diz, entrar nessa magia, nessa energia psíquica infantilizada, achando que a gente já vai se relacionar, que a gente vai casar, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então tudo é procedibilidade, tudo é procedimento, tudo é postura, tudo é desenvolvimento, a forma com que eu impulsiono as coisas, a forma com que eu instigo as coisas, a forma com que eu coloco fogo na lenha mesmo, né? Ou seja, eu vou ter o resultado daquilo que eu, né, me posiciono, da forma com que eu me posiciono. Outro tópico também que vai estar se discutindo é a gravidez. Nós temos aqui 2 tópicos a serem apresentados: gravidez precoce e gravidez segura. Essa gravidez precoce que eu coloquei aqui entra nesse campo que eu tinha falado com vocês, que eu acabei de falar dessa magia, dessa infantilidade. A mulher acha que está fazendo um homem feliz, né? Ou está segurando o homem porque está dando um filho a ele. Não é bem assim. Eu, por exemplo, sou casada há 12 anos e eu não tenho filho. Eu escolhi em não ter filho. Às vezes eu vou na igreja, eu vou em algum lugar, as pessoas me indagam: Michele, por que você não tem filho até hoje? Nossa, filho é tão bom, tem que ter filho, tem que ter filho. E se eu fosse atrás desse viés, né, dessa corrente de que eu tenho que ter filho, eu tenho obrigação de ter filho, eu teria 3 filhos, 5 filhos. Não que filho seja ruim, não é isso. Só que você entrar no relacionamento e achar que você tem a obrigação de entrar no relacionamento e já ter filhos, isso é ilusório. Isso é uma infantilidade psíquica, porque você está imaginando coisas que não existem. Tipo, eu já vou conhecer o cara, já quero já casar, já quero
pensar nas flores, já quero ter filho, já quero ter neto. Não é assim que as coisas acontecem, né? Então você tem que se colocar ali, ver se é pertinente, ver se a pessoa que tá coadunando com você, tá morando com você, é madura também para esse processo, se ela também está pronta, né? Se o contexto familiar contribui para aquilo, questões econômicas, questão de sonho, então tudo é para se colocar na balança. E por que eu coloquei gravidez precoce aqui? No sentido de você engravidar cedo, no sentido de você, né, achar que você vai segurar alguém, no sentido de você, na verdade, se descuidar, né? Porque o fato de você ir para uma relação sem camisinha, na verdade você não está dizendo eu tô falando aqui naquilo que as mulheres, a maioria pensam, algumas assim, sem entendimento, sem autoconhecimento. Não adianta você ir para uma relação sexual sem camisinha e ter filho e achar que como se diz, que é uma prova de amor dar um filho a um homem. Você vai padecer, você não pode pensar dessa forma. Você tem que ter maturidade, maturação biológica suficiente, você tem que ver os fatores externos, os fatores internos, se eles contribuem para isso, se eles convergem para isso, entendeu? Porque senão você vai ficar sozinha, né? E por isso que tem muitas mulheres solteiras com filhos, né? Não julgando, mas porque até por falta de autoconhecimento mesmo, falta de maturidade, né? Se perderam assim no sentido de que não tinha alguém para poder auxiliar, para poder falar, para poder explicar, para poder mostrar um outro viés da vida também, né? Então vocês têm que usar mesmo contraceptivo, tem que se resguardar, porque uma das coisas que eu vou falar aqui agora, depois que eu falar sobre gravidez segura, é sobre a velhice. O homem ele é muito seguro dele no sentido de que também, se ele ficar velho, chegar na velhice, ele tem certeza que sempre vai ter uma mulher para cuidar dele. A mãe não, porque a mãe até ele envelhecer, né, essa é a regra da vida, ela já se foi, né? Mas na cabeça dele ele tem a certeza que vai ter uma mulher para cuidar dele. E você? Quem vai cuidar de você? Mulher. Já pensou nisso? Quando você ficar de idade, quando você chegar na velhice? Então tudo tem que ser, gente, esquematizado, tudo tem que ser articulado, tudo tem que ser dosado, tudo tem que ser conhecido. Você não pode entrar numa relação como se você estivesse entrando no escuro e sair atirando. Ah, eu vou ter filho, ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, você tem que se organizar. Se você não se organizar, você vai padecer. Ou seja, já tem aquele ditado: cabeça que não pensa, corpo padece. E é uma verdade. Tá? Da gravidez segura, o que eu queria dizer é essa segura, não de eu ter segurança e ter filho, essa seguridade, na verdade, que eu tô falando, dessa segurança, é no sentido de você ter, né, cacique, ou seja, você ter uma certa condição, né, de você levar a sua gravidez. Ou seja, a gravidez é algo muito, como se diz, uma gravidez é algo muito envolvente, algo muito sério. Porque uma vez que você tem filho com uma outra pessoa, é uma soma de sistemas. Na verdade, você está somando o sistema, ou seja, a sua família, ao outro sistema que está chegando. Então, são sistemas diferentes, que vão conflituar em qualquer momento, vão bater em qualquer momento, vão ver que são diferentes sistemas, né? Então, nada melhor do que você ajustar primeiro aquilo, perceber, saber como que está fluindo e depois você, né, direcionar para aquilo quando você vê que realmente está tudo contribuindo para isso. Então, sobre a velhice, eu achei legal aqui que eu coloquei que vocês precisam se organizar futuramente, que vocês possam se atentar, né, aí atrás do INSS, ver direitinho como que paga lá o boleto, para contribuírem para a aposentadoria de vocês, né? Porque o Brasil tá bem estranho, né, no que tange a isso, e quem sabe lá futuramente também possa mudar de novo, mas vocês têm que correr atrás de uma segurança, se resguardar, porque a mulher pensa muito aquilo que eu falei, né? É uma magia, é uma energia psíquica mesmo, bem infantilizada, né? Então, de achar que vai achar o príncipe encantado, vai ser mantida e na velhice vai ter alguém para cuidar dela. Não, você vai ter alguém na velhice para cuidar de você se você estiver no lugar certo, se você fizer as correspondências certas no sentido de, se você investir no relacionamento de forma correta, está ali na linha do bom senso.
E Michele, eu fiz tudo isso e agora eu não tenho a pessoa. E aí, pode acontecer também de você ter, como se diz, ter uma vida toda correta, toda regrada dentro desses requisitos, dentro desses padrões. Como se diz, a vida ter te dado uma rasteira, né, no que tange ao parceiro ou a parceira. Então, assim, um dos motivos para você ter essa segurança é você correr atrás da sua estabilidade, fazer um concurso, correr atrás da contribuição do INSS para você ver sua aposentadoria, como que vai acontecer, o que vai ocorrer. Nós não podemos ficar ao vento, né? Outro tópico, mudando de tópico, vamos falar de aborto já cometido, tá? Os abortos já cometidos, vamos trocar de assunto. O aborto já cometido, o que acontece? Ele mexe muito com a autoestima da mulher, né? Por que abortou? Porque a mulher não tinha maturidade lá na época que ela abortou e alguém auxiliou ela a abortar por N motivos, né? Acidental, tô dizendo, não tô induzindo ninguém a fazer o aborto, tô dizendo um aborto já cometido, né? Alguém que se acometeu algum aborto, como lidar com isso na vida? Porque realmente é uma cruz que a pessoa leva. A pessoa fica se remetendo toda hora, fica lembrando, fica remoendo. E eu achei o legal aqui dentro desse assunto seria o quê? Que a mulher tem que constelar isso. O que seria isso? É falar mesmo, entendeu? Para os filhos, para o esposo, a verdade, que em algum momento aconteceu um aborto, para que os filhos se percebam na ordem certa dos filhos. Eu vou explicar para vocês e vocês vão entender onde eu quero chegar. Para que o marido entenda o que de fato acontece à esposa. Porque o que acontece? Um aborto já feito, uma pessoa pode entrar em depressão. E a depressão não cuidada, ela vai e volta, né? Então, o que acontece? Às vezes o marido vê a mulher ali cabisbaixo, triste, né? E ele tá sem entender por que aquela mulher tá daquele jeito. Então, se ela ficar guardando pra ela, só tende a adoecer. Então, cabe ao cônjuge também, né, de forma justa, saber, né, o que passa com a mulher. Porque vira e mexe, ela tá daquele jeito, ele não sabe a procedência, não sabe a raiz daquilo, não sabe tratar, não sabe cuidar, não sabe constelar aquilo juntamente com ela. E também é uma forma de justiça com ele, para ele poder também estar entendendo o sistema que ele está inserido, né? E contar para os filhos no sentido de quê? De que o que acontece? Tem as 3 leis do amor que Bert Hellinger, um psiquiatra alemão, trouxe. São as 3 leis do amor, que é o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio. No pertencimento, Bert Hellinger fala que, vamos supor, uma família de 4, marido, mulher e 2 filhos, essa família de 4, na lei do pertencimento, que é a primeira lei do amor, todos devem pertencer à família, ou seja, todos devem ser chamados ao pertencimento, né? Ou seja, todos os 4 têm que ter voz, né? Ou seja, se um morreu, se um foi abortado por algum acidente, que seja, esse filho, dentro desse sistema, ele tem que pertencer ao sistema e o filho abortado também tem que pertencer ao sistema. Ou seja, o pai tem que ter ciência do filho abortado e o filho também. Olha, filha, a mãe já teve um filho, só que esse filho não vingou, né? Ele não ficou, não permaneceu. A mamãe, sem querer, abortou ou aconteceu tal coisa, sempre falando mesmo, sempre explanando a ordem das coisas, ou seja, o pertencimento, para que aquele filho não seja tolhido, porque às vezes a mãe, o filho que ficou, ele chega aos 40 anos, mas a mãe trata ali como um bebezinho, porque ela não se desprendeu dessa ideia de que aquele filho foi. Então tem que ser constelado. E qual o seguinte, quando ela fala para o filho, quando ela fala para o esposo, né, que aconteceu um aborto, o que acontece? Ela entende que aquele filho está lá guardado, que ele foi, e que o outro está aqui vivo, que ele precisa se desenvolver como adulto, como pessoa, e que eu não posso ficar enchendo ele de mimos a todo momento, ele precisa se desenvolver, ele tem autonomia, né? E o pai também, posteriormente, também está entendendo que ele está dentro daquele sistema, família, né, marido e mulher, para ele poder também tá pertencente de fato àquele sistema e tá reconhecendo aquele sistema. E a segunda lei é a hierarquia, ou seja, se o primeiro chegou foi abortado, o segundo tem que entender que ele é o filho segundo, que ele não é o primeiro, né? Ele tem que entender que ele é o segundo. Então a mãe tem que explanar isso. Essa é a segunda lei de Bert Hellinger, a segunda lei do amor. Então falamos do pertencimento, todo tem que ter voz na família, até mesmo o filho abortado, todos têm que saber desse filho, o pai, os filhos, ou seja, todo aquele envolvido naquele sistema dentro da casa.
Falamos também da hierarquia, que o filho tem que saber quem chegou primeiro. E a terceira lei é o equilíbrio, né? Ou seja, é a forma com que eu dou de carinho para o meu filho, é a forma com que ele vai se perceber no mundo, né? Então eu tenho que saber constelar isso. E saber constelar também, eu falei aqui o exemplo do aborto já cometido, mas também saber constelar uma coisa que eu estava falando essa semana com a Daisy, que é uma amiga minha, que nós estávamos conversando sobre isso, que ela tinha mencionado uma amiga, sabe, que tem um casamento muito próximo, muito frutífero, um casamento bacana, e o rapaz já foi casado, e a esposa ali soube entender que ele tinha uma ex-mulher. Ou seja, constelar também essa ideia, viu, mulheres? De que se você casou com um homem que tem filhos, que um homem já foi casado, você tem que constelar essa ideia. Respeitar. Tem mulheres que é da seguinte forma, e os homens que estão aí presentes vão se identificar, e as mulheres também. Elas vão se colocar nessa posição se elas fazem de fato, ou os homens vão reconhecer de que fato acontece porque eles viram já isso. Não fala o nome dessa mulher dentro de casa. Essa mulher é a ex, tá? Essa mulher não tem mais vez aqui, você já terminou com essa mulher. Mas, gente, fez parte do sistema dele, ele ficou anos com essa mulher, mesmo que tenha ficado meses e casou, fez parte do sistema dele, ele se envolveu. Então, você não pode, a qualquer custo, querer tirar essa mulher, né, que é a ex-mulher dele, de cena. Não, você tem que constelar isso da melhor forma possível, né? Quando ele fala, eu tive que ir lá, voltar para poder resolver isso com a fulana. Ou às vezes a pessoa tem um relacionamento ali que gerou frutos, que são os filhos, né? O filho, minha filha, minha ex-mulher. Você tem que aceitar que foi feito um outro sistema antes do seu. É um sistema dentro do outro. Se você não entender, não levar em consideração que do seu sistema nasceu um outro, do seu sistema nasceu, era gerado por outro sistema, você vai ter problema, né? Então tudo deve ser constelado, tá? Já falei sobre isso. Vamos mudar agora a vertente aqui, gente. Vamos falar um pouquinho sobre direito da mulher? Eu achei isso aqui muito interessante. Vamos mudar de assunto. Na verdade, nós estamos estudando os tópicos relevantes para a mulher, né? Então vamos mudar de assunto aqui. Eu achei muito relevante aqui na Lei 11.340, da Lei Maria da Penha. Vou falar só dos direitos das mulheres, tá? Eu quero que vocês vejam aí depois no artigo 2º, que tá falando que toda mulher, independentemente de raça, etnia, orientação sexual, né, que ela tem ali direito a qualquer tipo de proteção. Isso aí a gente já sabe o básico. Só que eu achei mais legal ainda tá trazendo para vocês, no sentido lá do artigo 7º, no inciso 3, que fala sobre o contraceptivo, que ninguém pode obrigar a mulher a usar contraceptivo, ninguém pode obrigar a mulher a ter relação sexual, ninguém pode obrigar a mulher a reparar, a olhar a relação sexual, ou seja, a mulher é dona do seu corpo, né? Eu achei muito interessante isso, porque às vezes a mulher fala assim, mas o meu marido, ele quer um filho, ele jogou meu anticoncepcional fora. Isso é crime, amor, isso é crime, tá? Artigo 7º aqui da Lei 11.340. Se você não quer ter um filho e jogou seu anticoncepcional fora, isso é crime, tá? Responde dentro da Lei Maria da Penha. Tá escrito aqui, é uma forma de violência sexual, tá? Eu tô machucado, eu tô passando um certo problema, tô de resguardo, que seja, e o meu marido tá me obrigando a ter relação sexual. Isso também é crime. Então eu trouxe essas duas vertentes que eu achei muito interessante, porque são coisas corriqueiras que pode vir a acontecer, porque a gente ouve sempre, e a pessoa se coloca nessa posição. Então, para você saber que tem lei, tá, que te segura isso, Código Penal, e tem aqui, conjugado ele, na verdade, tem várias leis aqui também conciliadas, e uma delas é a Lei Maria da Penha, 11.340, tá? Tá no artigo 7º, no inciso 3º, depois vocês dão uma olhada aí. Que vocês têm argumento, têm direito que resguarde, tá certo? Agora a gente vai mudar de tema. Agora vamos falar sobre feminicídio.
O que está levando muito, gente, ao feminicídio? É um conjunto de coisas. Michele, o homem é violento, o homem é isso, é aquilo, é um cretino, é um safado que mata a mulher, né? A gente sempre chega nesse viés, né? Claro, é um criminoso. Mas o que levou, não justificando, mas eu tô dizendo que tange ao crescimento do feminicídio. O que contribui? Padrão social, naquilo que nós falamos lá, mencionamos anteriormente, lembra? Conceito de misoginia, que o homem foi criado dessa forma, de ver a mulher como objeto, não respeitando. Lembra que eu falei o contexto também da mídia também, que sempre ressalta, né? A mulher nas suas partes pélvicas, bumbum também, seio. Também falei da estátua de William Dorff, falei no que tange a arte, né? Que já vem desde os primórdios já desenhado, já esculpido da mulher e sem inoperante, ou seja, sem um braço, sem ver. Então, quer dizer, o feminicídio, ele veio de uma certa forma que foi o somatório de todas essas coisas, né? Então, a gente tem que levar sempre em consideração o contexto social, o contexto familiar dessa pessoa, né? O contexto com a dinâmica com que aconteceu o fato, né? Se a mulher tava no... Não que a mulher seja culpada, não é isso que eu tô querendo dizer, tá, gente? O povo vai dizer, a mulher foi estuprada, foi morta, a Michele falou que a mulher é culpada. Não é isso. Mas lembra que eu disse que a mulher tem que se policiar no sentido dela se posicionar na postura, no falar com quem anda, no que ela se inclina a fazer. Um exemplo disso é aquela advogada que entrou no carro junto com aquele criminoso, eu acho que eu esqueci o nome dele, eu acho que é Janésio, não, eu esqueci o nome dele, alguma coisa Ézio, tá? Depois vocês dão uma pesquisada. Quer dizer, é uma mulher, não desmerecendo as outras, mas assim, é uma mulher que já tem ali o discernimento de que é um homem periculoso. Ela estudava sobre crimes, ou seja, não era uma mulher que devia entrar dentro de um carro de uma forma assim, como se diz, de uma forma a ter desculpa de ter entrado num carro desse com um cara sozinho, porque o cara passava fazendo lotada, né? Lotada aqui em Brasília, o exemplo disso, por exemplo, não tem ônibus passando, então tem carros, né, de forma clandestina que passa e leva o pessoal para poder, né, pro seu trajeto final, ou seja, a pessoa vai pro trabalho, né, vai para algum lugar e a pessoa dá ali um dinheirinho e a pessoa pega carona. Ou seja, uma mulher que já sabe ali de todas essas nuances, ou seja, periculosidade, né, não entrar no carro sozinho com homem. Então, assim, gente, não é que eu tô dizendo que a mulher tem culpa, mas é aquilo que eu falei, é um conjunto de coisas, como ela se posiciona, né, como ela se posiciona, o lugar de fala, como ela se vê, aquilo que ela faz. Então, tudo isso vai contribuir. Deixa eu diminuir minha bateria aqui, minha luz, que minha bateria tá quase acabando. Então, tudo isso vai contribuir, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado, porque o feminicídio, na verdade, é um ciclo. Um ciclo. Isso que eu tô querendo dizer, tá? De fatores externos, de fatores internos. Então, as mulheres policiar mesmo com quem se envolve nas coisas que faz. Minha bateria já vai acabar e eu vou correr, tá? Então, prestando atenção nas coisas que se envolve, com as pessoas que se envolvem, aquilo que faz, isso leva em consideração o quê? Isso leva em consideração os psicopatas do coração, que eu coloquei aqui, listei. O que seria psicopata do coração? Psicopata a gente já sabe que é aquela pessoa que não tem, como se diz, nenhum sentimento, ele é 100% razão, tá? Zero sentimento. É aquela pessoa altamente inteligente, articulada. As pessoas acham que o psicopata é aquela pessoa, né, que não tem inteligência, aquele serial killer que sai matando todo mundo, só que não. Né? Ele é uma pessoa, ou ele é o serial killer, peraí que eu tô encaixando a minha bateria, ou ele é um serial killer, né? Ou ele é um serial killer, ou ele é aquele cara, né, que chega de forma assim, bem disfarçada e que convence a mulher de que ele é um bom negócio, porque ele é muito articulado, ele é inteligente. Então, o psicopata do coração é isso. Então, é a mulher tomar cuidado com tudo aquilo que eu falei, dentro do contexto, a forma que posiciona, a forma que fala, né? E o psicopata do coração, ele vem de uma forma bem
insinuada mesmo, de uma forma assim que a mulher não percebe, né? Um exemplo disso esses dias, gente, eu não sei nem como que essas mulheres dão moral com um cara desse, né? O cara ligou a live dele e ele estava no quarto dele, ele colocou a câmera virada para a cama dele, ele deitou, e ali eu fiquei olhando só para ver mesmo a dinâmica do negócio. Ele deitou na cama e tinha um ursinho do lado dele, ele pegou e deitou a cabeça no ursinho. Ou seja, totalmente psicopata, né? E as mulheres ali rindo e participando daquilo. Eu achei aquilo um absurdo, porque é um tipo de homem, assim, claro que tem algo grosseiro, assim, que você vê que é doentio, né? Mas não tem graça naquilo porque, como se diz, a pessoa vem tão, assim, de uma forma, né, generosa, coloca um ursinho, quer dar um de bonzinho, mas a pessoa ali só tá de olho em você, né? E é aquilo mesmo que eu falei, informação também, controle, ter cuidado com aquilo que posta, aquilo que fala nas redes sociais, aqueles testes mesmo de personalidade. Ai, Michelle é assim, Michelle é assado, Michelle percebe o mundo assim, Michelle gosta disso. Então, isso tudo em excesso gera o quê? Controle, é informação para essas pessoas doentes que estão nas redes sociais. Sociopatas, pessoas tóxicas, manipuladoras, psicopatas. E eu vou falar aqui rapidinho para encerrar, senão a minha bateria vai acabar. Sobre estelionatários também, tá? O estelionatário é aquele, deixa eu ler aqui no artigo, no Código Penal 171, para vocês, ó, o estelionatário. Peraí, que eu tô procurando aqui. No artigo 171, quem quiser acompanhar porventura em casa, é só olhar no artigo 171. O que ele fala aqui? Deixa eu ver aqui, um instante. Estelionato, né? Então, a gente tá falando do estelionatário. E o alvo aqui é a mulher, que a live é sobre a mulher, né? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Ou seja, ele quer obter a vantagem para ele, ou seja, ele visa o carro da mulher, ou ele visa a joia, ou ele visa algum dinheiro, alguma vantagem, mas se vale de um meio ardil. Mas ele ganha a confiança dessa pessoa, ele ganha a confiança dessa mulher, né? Eu tenho um exemplo dentro de casa. Eu tenho uma tia, não vou falar o nome dela, que ela na época, nossa, ela tinha várias joias em casa, tinha altos carros em casa, tinha 2 carros, tá? E carros maravilhosos, carro, assim, pessoa topíssima, né? Mas o que aconteceu? Ela casou com um homem, tá? O cara casou com ela, ficou meses com ela e depois, queridas, ela acordou, não tinha nada de joia na casa dela, cadê os 2 carros dela? Então, assim, é uma pessoa estelionatária, é uma pessoa que se vale de meio ardil, chega com coisa que não quer nada, né? Se vale da confiança da pessoa e pega aquilo, né, que a pessoa tem. Então, ter cuidado também com os psicopatas do coração, são aquelas pessoas que chegam muito cheio de coisinha, né? Chegam muito cheio de romance, de coisinha, minha filha, suspeita, tá? Porque homem mesmo na sua naturalidade, tá? Ele não chega dessa forma, não. Todo carente e todo cheio de proposta melancólica, não. Porque isso foge o equilíbrio. Eu acho que foge o equilíbrio de toda mulher e de todo homem, né? Porque a gente tem que ter equilíbrio na vida. Ninguém chega arreganhando demais os dentes, ninguém chega demais sendo generoso demais. Então a gente tem que, como se diz, prestar atenção nos detalhes, porque senão a gente se perde nessa, tá bom? Gente, bom, só tem um item aqui, e aí eu vou falar desse último item, tá? Se de tudo a minha bateria acabar, vocês me perdoem, tá bom? Porque eu coloquei horas esse celular para carregar. Mas pode acontecer, né? Só para não ficar uma situação chata, tá? O último item que eu vou falar aqui é de violência doméstica. Por que acontece, Michelle, às vezes, violência doméstica? Por conta daquilo que eu falei. Não por conta da responsabilidade da mulher ser a culpada, não é isso. Mas a mulher tem que se posicionar naquilo que eu falei. Ter traquejo, ter estratégia, se posicionar no lugar legal. Porque a gente, só de fazer tudo isso, a gente ainda tá em risco em achar uma pessoa que ainda bagunce com a gente. Imagina se a gente não tentar fazer as coisas dentro dos conformes. Então é isso que eu tô querendo dizer. Não que seja a forma certa, mas a gente procurar, no mínimo, fazer as coisas dentro dos conformes. Porque a gente já fazendo fora,
Fazendo dentro, a gente já corresponde já pelo outro, né? Porque são pessoas diferentes, né? Mundos diferentes, sistemas diferentes. Imagina não fazendo, né? As coisas dentro do conforme. Então, trazendo aqui um viés sobre a violência doméstica, eu quero falar no sentido de agressividade e carência. Por quê? Quando acontece a violência doméstica, eu tenho até uma live em especial a isso, direcionada só a isso, aí eu uso manipulação de bonecos, uso a constelação, tudo direitinho para mostrar para vocês como que acontece de fato, mas é rapidinho. O homem, por sua vez, tá? Não que seja regra, a mulher também pode ser agressiva, mas o homem, por sua vez, na maioria, traz a âncora da agressividade. Percebeu ali na criação, né, do pai com ele, com a mãe, o sistema todo ali, ou seja, é uma pessoa também que tem uma energia também em resolver as coisas na agressividade, ou seja, é uma pessoa que cresceu sozinho, sem um pai, não que justifique, mas ele traçou isso para a vida dele de lidar com a agressividade para ele poder, como se diz, rebuscar novos horizontes, nortear, se prevalecer daquilo para ele conseguir as coisas. Então ele vai usando aquela âncora da ansiedade, da agressividade, como se fosse algo correto para a vida dele de forma inconsciente. Ou ele viu agressividade em casa, ou ele teve que carregar a agressividade para conquistar um mundo, porque o pai dele se foi, faleceu, ou deixou a mãe. Não estou justificando, tá? Então ele carrega aquela âncora da agressividade. E a mulher, por sua vez, tá? Ou pode ser vice-versa também, porque a mulher às vezes também pode ser agressiva do processo aí, né? Porque como são sistemas diferentes, também a mulher pode ter presenciado também coisas dentro de casa. E tem também com esse viés aí que eu falei, ou sociopata ou psicopata. Tem também os transtornos psiquiátricos também, bipolaridade, esquizofrenia, né? Essas coisas, N coisas. Então, e como que faz, Michele? Então, se entrou ainda no campo da agressividade verbal e psicológica, ou seja, a agressão verbal e psicológica, tem como tentar constelar, né? No sentido de que, como a vítima dessa pessoa agressiva, na maioria das vezes são pessoas carentes, né? É você sempre impor a pessoa, dizer, olha, até aqui você foi e agora você não vai agir mais dessa forma, porque se você agir agora dessa forma, nós vamos romper. Então você tem que com bastante segurança, tem que dizer isso para a pessoa, né? E olha, você traz com você a sua âncora da agressividade. Tudo bem que você passou tudo isso dentro da sua casa, você percebeu, mas eu, por minha vez, não vou permitir mais isso. Então, quando você faz isso, você quebra com esse sistema. Ou seja, você não se torna mais permissiva, porque não em regras gerais, porque tem N coisas envolvidas, tá? Mas na maioria, quem lida com pessoas agressivas, dentro de um ciclo de violência doméstica, é porque a outra parte é carente, a outra parte permite. Então a pessoa tem que romper com isso, não pode permitir mais. Mas, Michele, você entrou na agressão física. Filha, primeira agressão física, o que você faz? Delegacia, faz o BO. Fazer o BO por fazer não adianta. Faz o BO e denuncia, tá? Então, é basicamente isso que eu queria falar, tá? Minha bateria vai acabar. Deixa eu ver aqui quem tá aqui com a gente. Várias coisinhas foram faladas, né? Agradeço demais aqueles que estiveram com a gente aqui. A Amália tá aqui. Oi, Amália, lindona. Ai, bastantes pessoas bem bacanas aqui, que eu amo de paixão. Não tem nem como agradecer a todo mundo, porque é muitas pessoas, né? E tem também lá no Instagram, que tá conciliado aqui também, outros Facebooks que não dá pra ver, tá bom? Eu agradeço a todos, aqueles que permaneceram aqui, aqueles que puderem compartilhar, ajudar, compartilhar, tá bom? Não assim para eu ficar famosinha, porque eu não espero isso, né? Eu venho mais aqui no sentido de ajudar vocês mesmo e ao mesmo tempo também eu tô me ajudando porque é crescimento também, né? Porque a gente vai se organizando aqui nas pautas aqui pra gente estar falando, pra gente estar explanando e também é crescimento, né? A forma com que a gente se organiza para estar conversando junto com vocês, né? E é isso, tá? Agradeço muito pela presença, espero que vocês tenham gostado. Falo muito, né? Mas é isso, tá bom? Fique com Deus, um beijo e uma boa noite. Alguém quer dar algum alôzinho, quer falar alguma coisa? Fiquem com Deus. Obrigada, tá? Tchau.